Olá, gente linda, como vocês estão? Professor Campelo aqui na área. E nós vamos estar iniciando essas videoaulas aqui com conteúdo de biologia. Peguem seu livro, peguem seu caderno de anotações, vão acompanhando os pontos mais importantes aqui, vendo aquilo que vocês precisam reforçar em casa, tá certo? E esse é o nosso primeiro canal de comunicação, tá? Fiquem atentos e que nós possamos ter uma boa aula, tá bom? Vem comigo. Nós estamos retomando o estudo da Frente B e nós vamos estar falando sobre o reino Monera. Preste atenção que é a Frente B e é o terceiro capítulo do livro de vocês. Combinado? Vamos lá. Olha, quem está acompanhando aí pelo livro vai observar que existe essa imagem aqui, certo? Que faz a abertura do nosso capítulo. E o que é que essa imagem tenta representar para cada um de nós? Que existe uma comunidade invisível aqui. Existe um conjunto de micro-organismos que nós não observamos a olho nu. E é exatamente essa reflexão que nós estamos fazendo a partir dessa imagem. Eu recomendo que vocês possam fazer a leitura desse texto e aprimorar o entendimento e a compreensão desses micro-organismos, em especial das bactérias, que é o tema que nós estamos tratando nesse capítulo. Eu preciso relembrar a vocês que nós estudamos classificação biológica e dentro do estudo da classificação biológica nós falamos sobre taxonomia e nós falamos sobre sistemática. A sistemática tem uma curiosidade a mais. Ela faz uma classificação dos seres vivos levando em consideração aspectos evolutivos, levando em consideração aspectos da bioquímica, aspectos da genética. Então, para uma dimensão mais avançada, mais profunda, a sistemática ela vai trazer mais detalhes. E por que eu estou relembrando a ideia de sistemática? Porque a partir dessa ideia de sistemática, a gente vai falar em uma outra categoria taxonômica que está acima do reino, que é o chamado domínio. E para a gente entender um pouquinho essa ideia de domínio, eu preciso trazer para vocês a imagem desse pesquisador aqui, que é chamado de Kel Woolsey. Em 1977, fazendo o estudo dos ribossomos em bactérias, ele conseguiu perceber que, em relação ao reino Monera, ao reino das bactérias, havia uma divisão muito importante, havia uma separação muito importante. As bactérias não eram todas iguais. E a partir desse estudo, ele conseguiu perceber que no reino Monera, naquele momento, havia uma divisão que nós poderíamos considerar da seguinte forma: simplesmente eubactérias e as arqueobactérias. Quer dizer, bactérias muito primitivas e bactérias mais evoluídas. Essas bactérias evoluídas são as que nós conhecemos nos dias de hoje e que convivem conosco das mais variadas formas. As arqueobactérias, ou as bactérias mais primitivas, elas são encontradas apenas em ambientes inóspitos, apenas em ambientes específicos. Então, é um grupo muito restrito, muito especial. Então, por que eu estou mostrando essa ideia dos domínios, mostrando a ideia de que o reino Monera ele passa a ter uma outra visão dentro da sistemática? Porque a gente vai estar justamente falando sobre essas condições estruturais fisiológicas das bactérias, tá? Então a gente não pode tratar a bactéria como tudo do mesmo tipo. Existem estudos que mostram que é melhor a gente considerar grupos diferentes. Bom, as bactérias são os primeiros organismos celulares dessa nossa sequência de estudos. Lembrem-se que antes a gente havia falado dos vírus. Vírus não tem estrutura de célula. As bactérias apresentam estrutura celular. Porém, a gente vai estar falando aqui em células procarióticas. São células muito primitivas, apresentando como base membrana plasmática, citoplasma e o material genético disperso no citoplasma. Tá? E
uma coisa que é importante considerar para esse momento. Mesmo as bactérias sendo organismos simples, sendo micro-organismos, mas o que nos chama a atenção ao estudar as bactérias é a questão metabólica. Existe uma diversidade metabólica muito grande envolvendo as bactérias. Então, vem aqui comigo. Eu quero citar para vocês 3 grupos importantes de bactérias. Halófitas, halos, é um termo que indica sal. Fíton, tá? Um termo que indica afinidade. Então, se vocês forem procurar com mais detalhe a ideia de bactérias halófitas, são bactérias que vivem em ambiente de alta salinidade. E o exemplo disso é o Mar Morto. Um outro grupo de bactérias importantes aqui são as termoacidófilas, ou seja, bactérias que vivem em ambientes tanto quentes, que uma temperatura que pode oscilar de 60 a 80 graus, como conseguem viver em ambientes ácidos, onde o pH ele é muito baixo. Então, esse grupo de bactérias também é um grupo muito importante dos estudos que nós estamos realizando agora. E nós temos o último grupo aqui, desse grupo de bactérias primitivas, dessas arqueobactérias, que são as chamadas bactérias metanogênicas. São bactérias produtoras de metano. E a gente pode encontrar essas bactérias, por exemplo, em pântanos e em intestinos de alguns herbívoros e alguns animais detritívoros. Então, fiquem atentos que esses 3 grupos de bactérias pertencem às arqueobactérias, as bactérias muito antigas, muito primitivas, tá? Bom, se a gente sair um pouco do grupo de arqueobactérias, nós vamos dar início a uma conversa sobre as eubactérias, que são bactérias mais modernas, mais evoluídas. E a diferença está onde, professor? Está exatamente no seu material genético e na sua capacidade metabólica. A gente vai ter uma variedade metabólica muito grande aqui nesse grupo de bactérias. Quais são as características que regem essas bactérias? Então, seres unicelulares, tá? Cromossomo circular único, apresenta DNA não associado a proteínas. É bom a gente lembrar da estrutura do cromossomo de células eucarióticas. Isso não acontece aqui porque eu estou tratando de uma estrutura de célula procariótica. Apresentam parede celular. Parede celular vai ser teremos um momento aqui para falar sobre essa estrutura da parede celular. Formação de esporos como estrutura de reprodução, flagelos como estrutura de locomoção, e com relação à nutrição pode se dividir autótrofas, são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento, pode ser através da fotossíntese, pode ser através da quimiossíntese, e as heterótrofas, que vão ser aquelas bactérias que precisam incorporar matéria orgânica para sua nutrição, como fonte de energia. Aqui, quero chamar a atenção de vocês para a morfologia, a estrutura que faz parte da bactéria. Então, a gente está utilizando aqui uma bactéria padrão, e nessa bactéria a gente pode descrever a presença do flagelo. Atenção, o flagelo tem uma dimensão muito maior do que a dos cílios ou fímbrias. São essas estruturas que aparecem rodeando a parede celular, tá certo? Uma outra peça muito importante aqui é a parede celular, é um componente estrutural da maioria das bactérias. Abaixo da parede celular encontramos a membrana plasmática. A estrutura de membrana plasmática ela existe, né, em toda a estrutura de célula, em todos os tipos de célula. Encontramos agora o citoplasma. Eu quero chamar a atenção de vocês para essas bolinhas que aparecem no citoplasma. Nós estamos falando do ribossomo. O ribossomo é uma organela universal. Todas as células, todos os seres vivos com estrutura celular apresentam ribossomo. Gostaria de chamar a atenção também de vocês para o material genético que nós estamos observando aqui, ó.
Esse material genético é do tipo DNA. E uma outra coisa muito importante também é o plasmídio. O plasmídio é um DNA extra, tá? Nem toda bactéria apresenta plasmídio. É importante mencionar. Porém, quando a bactéria possui esse DNA extra, ela tem alguns benefícios. Por exemplo, elas conseguem se proteger da ação de um vírus, ela consegue se proteger da ação de um antibiótico, ela se torna uma bactéria muito mais resistente, tá certo? E a ciência, descobrindo o papel do plasmídio, consegue manipular isso em benefício do ser humano, tá certo? O plasmídio pode ser utilizado aqui como uma estrutura de grande utilidade em engenharia genética. Então, gente, essa é a organização básica de uma bactéria, que mesmo parecendo simples, mas tem ainda muitas coisas importantes para que vocês possam estudar aí na casa de vocês. Esse momento agora é o momento da gente estar falando sobre a parede celular. Gente, a maioria das bactérias tem parede celular. Professor, quer dizer que há bactérias que não têm parede celular? Sim. Existem algumas bactérias, são 3 grupos importantes de bactérias: Rickétsias, Mycoplasmas e PPLO. Eu até recomendo que você possa fazer uma leitura sobre esse grupo de bactérias. Elas não têm a parede celular e, portanto, vivem dentro de células, são parasitas intracelulares. Mas a maioria apresenta parede celular e é isso que nós vamos estar aqui analisando. A parede celular confere resistência à bactéria e essa parede celular, na bactéria, ela pode ter uma natureza que varia um pouco. A proteína básica está aqui, ó. É peptídeo glicano, como vocês podem observar. Eu tenho aqui um filamento de peptídeo glicano e aqui, nesse outro tipo de parede celular, eu tenho vários filamentos de peptídeo glicano. O que é que vai acontecer? Aqui nós vamos observar, abaixo do filamento de peptídeo glicano, a membrana plasmática. A membrana plasmática do grupo A dessa bactéria, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são as chamadas gram-negativas. E aqui também tem a membrana plasmática, tá? Que é a bactéria gram-positiva. Observe que a membrana plasmática se mantém. O que começa a mudar aqui, ó? O filamento de membrana plasmática, de proteína, perdão. O filamento de proteína aqui é único, o filamento de proteína aqui é múltiplo, tá? São vários filamentos de proteína. E observem que acima do filamento de proteína, nós vamos observar uma segunda camada de membrana. Uma segunda camada de membrana. Então, isso é inédito. Só existe essa segunda camada de membrana nesse grupo de bactérias. São chamadas bactérias gram-negativas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho por que ela é gram-negativa. Observe que aqui só tem proteína, não existe a segunda camada, né, de fosfolipídio, ou seja, a segunda camada de membrana. Então, o que é que vai acontecer? Um cientista chamado de Hans Christian Gram, ele fez um estudo e percebeu que algumas bactérias, quando aplicado corantes, poderiam ficar pigmentadas e outras não pigmentadas. E aí ele visualiza o seguinte: bactérias que foram pigmentadas ao serem lançadas ao corante, elas passaram a ser chamadas de gram-positiva na classificação do gram. E aquelas que não conseguiram serem coradas, pigmentadas, foram chamadas de gram-negativa. Qual é a explicação para que haja a pigmentação ou não? Quando o cientista aplica o corante, o pigmento, esse pigmento vai se depositar diretamente sobre essa camada de proteína. Portanto, uma vez corada, ela se classifica como positiva, porque ficou pigmentada. Mas esse grupo de bactérias aqui, chamadas de gram-negativa, quando o corante é lançado, ele não consegue aderir por causa dessa membrana extra. E aí foi denominada de bactéria gram-negativa. É importante que vocês vejam essa estrutura para entender a diferença entre bactéria gram-negativa e gram-positiva, ok?
Vamos tratar agora um pouquinho da diversidade morfológica das bactérias. As bactérias apresentam 4 tipos morfológicos muito importantes. Nós vamos visualizar aqui os 2 primeiros, são chamados de cocos, são células arredondadas. Visualize aqui, olha, que eu tenho diplococos, streptococcus. O streptococcus forma esse cordão, tá certo? Esse filamento. Isso aqui, na realidade, a gente já está falando de colônia bacteriana, sarcina, olha o aspecto da sarcina, e o Staphylococcus, que forma tipo esse cachinho de uva aqui, tá certo, gente? O segundo grupo importante são chamados de bacilos. O formato já muda. Eu não tenho mais uma esfera, agora eu tenho um bastão. Então eu tenho o esporo, que é um formato muito peculiar para esse tipo de bactéria. Nós temos aqui também um outro grupo de bactérias que são bactérias flageladas. E aqui a gente também pode formar um cordãozinho, ó, como nós vimos aqui em cima, chamado de streptobacilo. Só que aqui nós falamos de streptococcus porque coccus é o nome dado às bactérias esféricas. Streptobacillus é o nome dado às bactérias em forma de bastão. Temos mais 2 grupos aqui. São os espirilos. Elas são alongadas, lembram um bastão, mas têm curvatura. Observe que as bactérias dessa classificação, desse grupo, apresentam um formato alongado, de bastão, porém curvado. E, por último, a gente vai falar dos vibriões, onde o grau de curvatura é ainda maior, em alguns casos semelhantes a uma própria vírgula. Então, são os tipos morfológicos de bactérias. O nosso próximo item aqui, gente, diz respeito à reprodução das bactérias. Falar em reprodução é preciso entender 2 coisas. As bactérias podem se reproduzir mais ou menos a cada 20 minutos. Elas têm uma capacidade de se multiplicar se as condições forem favoráveis. Essa reprodução muito rápida ela é do tipo assexuada, onde uma bactéria origina 2, 2 bactérias originam 4 e assim por diante. Então, esse tipo de reprodução tão rápido, onde você vai tendo o aumento exponencial dessas bactérias, é chamado de bipartição. Por que bipartição? Porque eu tenho uma divisão em 2. Uma bactéria se dividindo em 2. Então, um processo muito rápido, muito simples. Qual a vantagem disso daqui? Velocidade. Simplicidade. Qual a desvantagem disso daqui? Que os organismos são geneticamente idênticos. Não havendo variabilidade genética, então eles são mais vulneráveis a qualquer mudança das condições ambientais. Existe agora um segundo modo de reprodução, que em algum tempo foi chamado pela biologia de reprodução sexuada. Porém, os últimos estudos atualizaram essa nomenclatura e hoje a gente não deve mais chamar de reprodução sexuada. Agora a gente fala de recombinação gênica. E essa recombinação gênica se divide em 3 momentos. Esse primeiro momento aqui, eu queria estar falando sobre uma reprodução onde ocorre transferência de material genético. Observe que eu tenho uma bactéria se aproximando de uma outra bactéria. A gente chama a primeira bactéria de doadora, a segunda bactéria de receptora. E vai haver aqui uma ponte citoplasmática. E é através dessa ponte citoplasmática, acompanhe agora nesse momento da imagem, que vai haver a transferência de material genético. E o final disso é uma bactéria fêmea que recebeu material genético, uma bactéria macho que doou material genético. Mas a gente não pode falar de reprodução sexuada nesse momento, tá? É uma recombinação gênica e por haver esta aproximação aqui, nós falamos que há uma conjugação. Por esse motivo, é uma modalidade específica de reprodução. Agora a gente tem uma outra modalidade muito importante, que é a chamada transdução. Na transdução, eu preciso de um
transdutor, um vetor, um transferidor. Observe que eu tenho aqui uma bactéria, ela está sendo invadida por um bacteriófago. Bacteriófago é um tipo de vírus, é um grupo de vírus que invade bactérias. Depois que esse vírus consegue invadir essa bactéria, ele leva consigo aqui um material genético e vai incorporar esse material genético no material genético da bactéria. Olha, adiante, esse vírus aqui se reproduziu, explodiu, destruiu aqui essa bactéria e foi infectar uma nova bactéria. Só que nesse momento, esse vírus aqui está trazendo o material genético do próprio vírus e um material genético oriundo daquela bactéria que ele invadiu anteriormente. Então, esse vírus trazendo o material genético extra que veio dessa bactéria, esse material genético extra se incorpora ao material genético da bactéria e essa bactéria não vai ser destruída. Ela consegue se reproduzir, ela consegue se multiplicar, porém, toda vez que ela estiver se multiplicando, ela agora tem uma nova combinação genética. Tá vendo? Ó, essa partezinha verde é o material genético original da bactéria. E essa partezinha aqui, azul, é um material genético extra que ela incorporou da primeira bactéria através desse transdutor, através desse vetor, que foi esse bacteriófago. Então, fiquem atentos aqui a essa modalidade de reprodução. E a última modalidade que existe é a chamada transformação. Por que transformação? Vamos acompanhar aqui na imagem. Você tem uma bactéria que por algum motivo foi destruída e ela deixou com que o seu material genético ficasse disperso no ambiente. Lembre-se que as bactérias vivem em ambientes onde há colônias, onde há várias outras bactérias. Então, ela incorporando material genético de uma outra bactéria, ela passa a ter uma nova combinação genética. E toda vez que ela tiver essa nova combinação genética, ela vai se reproduzir apresentando essa variabilidade genética. Então, a transformação, a transdução e a conjugação são modalidades reprodutivas para recombinação gênica em bactérias, tá bom? Em relação à nutrição das bactérias verdadeiras, das eubactérias, nós vamos dividir em dois momentos. Nós vamos estar pensando aqui em bactérias autotróficas, que são aquelas bactérias capazes de produzir o seu próprio alimento. Quais são os caminhos que ela utiliza para fabricar o seu próprio alimento? Pode ser utilizando luz, então eu tenho as bactérias fototróficas, e eu tenho também as bactérias que podem utilizar energia que vem de uma reação química anterior, alimentando esta reação química. Então, existem bactérias que vão estar utilizando a luz para produzir o seu próprio alimento, fotossíntese, e pode estar utilizando energia de um processo químico para fabricar o seu próprio alimento. Então, quimiossíntese. Esse grupo daqui formam as chamadas bactérias autotróficas, ok? Aqui na imagem, eu quero chamar a atenção de vocês para uma plantinha chamada de leguminosa e que aloja em suas raízes nódulos. E alguém pode pensar, essa planta está doente. Na realidade, aqui existe uma colônia de bactérias, são bactérias do tipo Rhizobium, são bactérias que têm uma função ecológica. Elas capturam o nitrogênio do ambiente, do ar, e transformam isso em, por exemplo, amônia. E a amônia é muito importante para o metabolismo das plantas. Essa fixação biológica, essas bactérias vivem associadas às raízes de leguminosas e são muito importantes para as plantas, para que a gente não pense que as bactérias são apenas bactérias prejudiciais ao ser humano ou à natureza. Gente, nós finalizamos aqui
essa caminhada pelo capítulo 3, né, falando sobre bactérias. E eu queria deixar aqui agendado algumas atividades com vocês. Ao longo desse capítulo, vocês vão encontrar 4 momentos importantes que eu selecionei, tá? Tem mais, mas assim, que vocês não podem perder a atenção. O aperte o play, que é o texto que abre o capítulo sobre bactérias, e no finalzinho dele vai aparecer uma sequência de exercícios para vocês estarem respondendo de acordo com o texto, página 557. Logo depois vem Biologia e Sociedade, também é muito importante que vocês façam a leitura daquele texto e respondam aquelas questões propostas, página 571. E muito cuidado, muita atenção. Por quê? Porque a gente tem 2 blocos importantes aqui de exercícios. O praticando, onde você vai estar trazendo argumentações para as questões que são de natureza abertas, elas são dissertativas, argumentativas. Está lá na página 572 e também tem um outro bloco que é o desenvolvendo habilidades. Está na página 573. Pessoal, se por acaso aqui essa sequência de páginas não coincidir com o livro de vocês, não tem problema. O que você vai ficar atento aqui é aperte o play, Biologia e Sociedade, praticando, desenvolvendo habilidades, tá? Então fiquem atentos que todos esses blocos vão aparecer na sequência do livro. Gente, quero agradecer vocês que tiveram a paciência de estar comigo até esse momento, estudando esse capítulo, revisando esse capítulo. Eu estou chamando a atenção de partes mais importantes do assunto. Refaçam a leitura, façam a revisão, façam suas anotações e a gente vai ter outros canais de comunicação, não apenas para tratar desse assunto, como também para falar dos próximos que virão, tá bom? Deixo aquele abraço para vocês, que vocês continuem seus estudos aí, que a gente está fazendo a nossa parte aqui, preparando da melhor forma possível para a gente não ficar afastados dos nossos estudos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.